Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VenSeg. Meu nome é Vanderlei, hoje é dia 8 de janeiro e hoje eu vou compartilhar com vocês duas partes que estão dentro do manual do VenSeg da designação dessa semana. Duas partes que me chamou muita atenção, né? A primeira parte diz o seguinte aqui: lembre-se de que sua preparação mais importante será estudar as Escrituras e viver de acordo com o que aprender. O Espírito pode ajudá-lo a saber em que se concentrar na aula. Então, o próprio manual do VenSeg, ele diz que o principal, né, que nós devemos aprender é por meio do estudo das Escrituras, ou seja, o próprio manual do VenSeg não é a fonte exata que nós devemos mais se concentrar, e sim no estudo, na designação que ele traz das Escrituras. E ao aprendermos por meio das Escrituras, colocar em prática em nossa vida. Ou seja, quando nós aprendemos a verdade por meio das Escrituras, é praticar essa verdade em nossa vida. E ele fala que o Espírito, ele vai nos ajudar a concentrar na parte mais importante que é para nós. Tá bom? Então achei bem interessante essa parte. A segunda parte que me chamou a atenção é o próprio manual falando sobre o estudo que ele traz, sobre esse esboço que ele traz para que nós possamos estudar durante a semana diariamente. Bom, então sobre esse esboço, o manual ele diz o seguinte aqui, ó: não veja esses esboços como instruções que você é obrigado a seguir ao ensinar. Em vez disso, use-os para estimular ideias e incentivar inspiração, e ao ponderar doutrinas das Escrituras e as necessidades de cada pessoa a quem você ensinar. Então, eu procurei fazer exatamente como diz o manual, se concentrar mais na escritura, pegar e abrir esse leque, né, e ver o que o Senhor está inspirando, trazer novas ideias. E é muito bom o estudo do VenSeg. Por exemplo, eu estava estudando e eu estava estudando a escritura aqui e eu cheguei em Joseph Smith História, versículo 26, que é o que eu vou compartilhar com vocês. E eu tive novas ideias de coisas que eu deveria compartilhar com vocês hoje em uma outra escritura também. Então veja como ficou, tá bom? Eu vou compartilhar aqui Joseph Smith História, versículo 26. Nesse versículo aqui, o que está acontecendo? Anteriormente a ele, Joseph Smith já tinha tido a primeira visão, visto Deus o Pai Jesus Cristo, recebido instruções dele e também ele já tinha compartilhado o seu testemunho com algumas pessoas e até mesmo com alguns líderes religiosos. E ele ficou bem decepcionado como ele foi tratado, como as pessoas não acreditaram ali no testemunho que ele havia compartilhado. E aqui no versículo 26 ele diz o seguinte: minha mente já estava satisfeita no que concernia ao mundo sectário. Não era meu dever unir-me a qualquer das seitas, mas continuar como estava até nova orientação. Descobrira ser verdadeiro o testemunho de Tiago, que um homem que necessita de sabedoria pode pedi-la a Deus e obtê-la sem ser repreendido. Então, a primeira coisa que eu observei nesse versículo que eu quero compartilhar com vocês é que Joseph Smith ele recebeu um mandamento específico ali do Pai. Né? Ele falou que ele não deveria unir-se a qualquer uma das igrejas ali, que não era para eles unir. É um mandamento específico para ele, porque não é proibido nós visitarmos igreja, conhecer outras denominações, então não é proibido para nós, né? Não é um mandamento específico para nós, mas foi ali para Joseph Smith. Eu acredito que a origem desse mandamento ali, um rapaz jovem, com 14 anos de idade, né, para que ele pudesse ser instruído diretamente por Deus, né? E não começar a pegar crenças de outras pessoas. Por exemplo, a maioria das religiões que nós conhecemos, ela surgiu de outra religião. Alguém que ficou insatisfeito com aquele ensinamento que pertencia em tal religião, saiu daquela igreja e formou uma nova igreja, ou não concordou com a doutrina daquela igreja ali, vai lá e forma uma igreja do jeito que a pessoa quer. Então, a maioria das igrejas foram assim, foram saindo de uma religião, foram formando outras, né? E hoje nós temos muitas e muitas religiões. Mas Joseph Smith não, ele
ele não pertencia a nenhuma das religiões, ele não havia sido batizado. Então esse também é um diferencial na Igreja de Jesus Cristo, ela não saiu de outra religião, né? Fazendo uma comparação aqui, né, no que Jesus Cristo disse, né? Como pode uma árvore má dar frutos bons, né? Aí eu já estou colocando minhas próprias palavras aqui, né? Como que pode uma igreja que não é verdadeira, dessa igreja sair uma igreja que é verdadeira? Então, minhas palavras aqui, tá bom? Então eu estou fazendo essa comparação. Então, Joseph Smith, ele não veio de nenhuma religião. Então, a Igreja de Jesus Cristo, Joseph Smith foi chamado para ser profeta aos 14 anos de idade. Foi orientado que ele não deveria afiliar-se a nenhuma das religiões e que ele deveria esperar obter novas orientações ali, né? Até que foi ordenado a ele que traduzisse no livro de Mórmon e restaurasse a Igreja de Jesus Cristo. Então, tem esse diferencial na Igreja de Jesus Cristo. Outro diferencial que eu vejo na Igreja de Jesus Cristo também é a maneira que ela é presidida, tá bom? Então tem um profeta presidente, tá bom? Como que isso é feito hoje em dia? Como que o Senhor instituiu quem vai ser o profeta, tá bom? Então na igreja, a instituição que nós temos hoje, ela tem dois grandes governos, tá bom? Principais. Nós temos a primeira presidência, que é formada ali do profeta presidente da igreja, a qual ele tem dois conselheiros. Esse é chamado a primeira presidência. O segundo governo mais importante na igreja, né, é o coro dos 12 apóstolos, tá bom? Tanto o coro dos 12 apóstolos como a primeira presidência, todos esses são profetas, videntes e reveladores. São chamados por meio de revelação. Toda vez ali que um apóstolo morre, um profeta morre, né? Eles se unem, oram, né, e buscam a orientação do Senhor, quem deve ser o próximo apóstolo ser chamado para ocupar o espaço daquele que faleceu. Então é assim que é feito. E quem é o profeta presidente? O profeta presidente o Senhor instituiu, que é o mais velho dentro do apostolado, tá bom? Então não é o apóstolo mais velho em idade, mas aquele que serviu durante mais tempo dentro do apostolado. E isso é muito bom na igreja, porque é um diferencial, porque não tem campanha, eleição para eleger quem vai ser o próximo profeta. Então nós já sabemos quem vai ser o próximo profeta, é o apóstolo mais velho dentro do apostolado, que serviu mais anos ali dentro do coro dos 12 apóstolos, que está servindo ali, tá bom? Então o Senhor ele instituiu dessa maneira. E é muito bom porque a gente pode ver que, fazendo uma comparação com outras denominações, outras igrejas, ela segue uma geração de família, né? Se o pai morreu ali, que organizou a igreja, passou para o filho, né? E se o filho morrer, vai passar para o outro filho, e vai passando de geração ali, e a presidência da igreja mesmo vai ficando no governo ali daquela família. Mas na igreja de Jesus Cristo é diferente. Quando é chamado um apóstolo, quais são os requisitos? Ele é chamado por Deus. Dessa maneira, nós tivemos já, da época de Joseph Smith para cá, fazem 201 anos, né? Então, da restauração da igreja, faz 201 anos. Então, o que acontece da primeira visão para cá? Então, dessa época para cá, nós já tivemos 17 presidentes da igreja, 17 profetas, né, dentro da igreja, presidindo a igreja. Então, esses profetas, a gente pode observar que a igreja de Jesus Cristo, ela não ficou no poder da família Smith. Não é só Smiths que são os profetas da igreja, né, que foram profetas da igreja. Inclusive, foram passando de sobrenomes diferentes, pessoas diferentes, nacionalidades diferentes. Não é uma igreja americana, não podemos chamar assim, né? Inclusive nós temos apóstolos dentro do coro dos apóstolos brasileiros, de outras nacionalidades ali, que se outros apóstolos for morrendo e ele chegar a ser ali o mais velho de apostolado, ele vai ser o profeta presidente. Mas já deixando bem claro aqui que não importa quem está na presidência da igreja, todos eles são profetas, videntes e reveladores de Deus. Bom, então tem esse diferencial na igreja também, né? Então, o profeta Nelson que nós temos aqui é o 17º presidente da igreja que nós temos aqui da história da igreja. Continuando aqui, né, no que Joseph Smith disse, ele disse o seguinte ainda nesse versículo, né? Descobri ser verdadeiro o testemunho de Tiago. Mas como ele descobriu ser verdadeiro o testemunho de Tiago, né?
fazendo, ele foi lá e com a oração sincera ele perguntou a Deus a qual religião ele deveria seguir, até que o Senhor respondeu que nenhuma delas, que a igreja dele não estava na terra, mas que por meio dele a igreja de Jesus Cristo seria restaurada, né, nesses últimos dias aqui. Então tem esse diferencial também. A escritura que eu quero compartilhar com vocês, que ao compartilhar isso aqui veio outra na minha mente, né? Se encontra aqui em João capítulo 8, versículo 44. No começo aqui do versículo que eu estava compartilhando, né, na mensagem, eu estava falando sobre conhecer a verdade e colocar a verdade em prática, né? Não basta a gente só saber a verdade, a gente tem que colocar a verdade em prática na nossa vida. Então, olha só o que Jesus Cristo ele fala a respeito do diabo. Ele fala aqui em João 8, versículo 44, assim: Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. E quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Interessante a frase que me chamou a atenção aqui é quando ele fala que o diabo ele não permaneceu na verdade. Não é que ele não conhece a verdade, ele sabe o que é a verdade, só que ele não permaneceu na verdade. De igual modo, nós temos que conhecer a verdade por meio das Escrituras e permanecer nessa verdade, obedecer, colocar em prática em nossa vida, conforme disse o manual, conforme diz as Escrituras. Então, se nós sabemos que é verdade o mandamento do dízimo, vamos colocar em prática na nossa vida. Se nós sabemos que a palavra de sabedoria ela é verdadeira, vamos colocar em prática na nossa vida. Então essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. E eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.